Olá, meus irmãos, amigos, estamos de volta novamente nesse programa, todos os dias, às 15 horas e às 22h30, na TV Alfa Ômega. Retornando esses dias de Israel, muito feliz, motivado, sabedor de que Jesus breve voltará. Pois bem, hoje eu quero entrar numa temática que encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 11, versículo 7, a qual remete a uma situação que nós cristãos temos tudo para ser diferentes. E quando eu falo diferente com tudo que o mundo produz como modelo, como padrão para a sociedade. Nós queremos fazer primeiro uma explanação de que Israel é uma tipologia da igreja, assim como o mundo lá fora é uma tipologia do Egito. Por isso que você ouve muitos os pregadores, quando se referem a este mundo, citá-los como o Egito. Você, quando está lá no Egito, não é o Egito literal, é um Egito simbólico, né? Pois bem, assim como Israel fora liberto da mão de Faraó, nós cristãos também fomos libertos agora pela mão de Jesus, nos livrando desse mundo, de incertezas, de erros, de pecado, de insegurança. Pois bem, mas devemos entender que mesmo estando nesse mundo, vivendo o nosso dia a dia junto a Ele, nós podemos ser diferentes. E eu fiz um arrazoado aqui de 5 atitudes que o cristão e comportamentos que o cristão deva ter, mesmo vivendo num mundo como aquele que está muitas vezes nos impelindo a cometer os erros por viver num mundo pecaminoso. Pois bem, então rapidamente vamos citar esses 5 atitudes, comportamentos que nós como cristãos devemos ter para sermos diferentes. A primeira é que nós devemos ter um chamado de Deus peculiar, particular, incomum, é para nós, é nosso. E por isso esse chamado, ele tem que ser diferente de tudo que se coloca como modelo, como padrão deste mundo. Nós temos lá uma leitura no livro de Tito, capítulo 2, no verso 11 a 15, que diz que nós devemos nos destacar da multidão. Como cristãos, há algo diferente dentro de nós. Nós temos que crer isso. Quando Jesus trouxe a salvação a cada um de nós, cristãos, Ele acrescentou algo no nosso viver que é muito diferente da maneira de viver aí fora. E esse modelo a qual Deus nos colocou não foi imposto. Nós assim vivemos porque queremos viver essa vida a qual devemos ser destaque frente ao modo de viver mundano. E isso nos difere, né? Todos nós, no nosso comportamental, devemos chamar a atenção das pessoas, não por vaidade ou qualquer outra situação, mas o nosso comportamental tem que se distinguir dos demais. Então, um caráter como ser honesto, ser fiel, são atitudes que devam fazer parte do nosso cotidiano. Muito bem, em Timóteo, capítulo 1, no verso 5, diz que nós devemos ser sinceros. O cristianismo não é uma hipocrisia. Nós não vivemos de forma pretensiosa, com falsidade, com uma fé fingida, mas devemos viver debaixo de uma verdade. Nós não podemos estar sendo cristãos apenas nos recintos religiosos. A nossa transformação de vida tem que ser vivida aí fora, junto ao erro, ao pecado, porque ali é que a nossa luz
vai resplandecer. E dessa maneira seremos apontados. Olha, ele é diferente. Veja como ele age frente a várias situações. Depois, também devemos ter uma vida constante. Não uma vida de altos e baixos. Devemos nos considerar inabaláveis. Sabe por quê? Porque a força que agora está dentro de nós nos leva a ter passos firmes, decisivos. Nós cristãos temos toda a ajuda de Deus para sermos constantes. Ele fortalece o nosso pensar, as nossas decisões. O nosso caminhar passa a ser um caminhar de alguém que sabe aonde vai chegar. Então, diante disso, nós devemos sempre entender que em Deus virá a força necessária para sermos estáveis em todo o nosso comportamental. E também, nós não podemos ter uma vida manchada de uma forma assim muito ruim, negativa. Sim, ainda estamos sujeitos ao erro, às fraquezas, mas não uma mancha que caracterize em nós pessoas que gostam do erro, que se permitem viver debaixo do erro. O erro está sujeito a todos nós, mas ele não pode ser algo racional dentro de nós. Você pode errar de forma involuntária, mas não pensando, não, eu vou fazer isso, Não, isso não faz mais parte de nós. A vida do cristão, ele difere dos demais, porque o próprio erro é algo impensado. Não, eu vou prejudicar tal pessoa. Você pode, de forma involuntária, agir com o erro, mas, como eu disse, de forma involuntária, não de forma racional. Então, nós devemos tentar e buscar viver uma vida que difere da vida daqueles que estão lá fora, quanto ao seu comportamento de um homem íntegro, de um homem honesto, de um homem que preza pelas coisas boas. E dessa maneira vamos nos tornar diferente dos demais. E por fim, nós não somos intransigentes, nós não somos inflexíveis. Romanos capítulo 6, versículo 13 ao 16, nos fala isso. Nós não podemos ter, embora haja convicção quanto à nossa fé, nós temos que ser maleáveis. Olha, um grande exemplo disso nós encontramos na figura do apóstolo Paulo. Paulo, ele usa suas cartas de forma doutrinária, mas sempre buscando entender a personalidade individual de cada um. Então ele dizia assim, numa linguagem atualizada: eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de cego para ganhar os cegos, eu me fiz de surdo para ganhar os surdos. Ele mostra nisso que ele entendia a flexibilidade quanto à maneira de levar o Evangelho às pessoas, mas inflexível quanto ao conteúdo dessa mensagem. E é nisso que nós temos que ser intransigentes. Nós não podemos hoje usar de uma doutrina e no dia de amanhã, por conveniências qualquer, nós temos outro tipo de doutrina a ser ensinada ou até mesmo vivida. Então, nós podemos sim ser diferentes, rompendo com os padrões deste mundo, mas nunca se esquecendo que essa diferença tem que nos levar a ser próximos dos demais para sermos de fato o sal da terra e a luz do mundo. Ok? Uma mensagem que possa chegar ao teu coração e mudar, quem sabe, o teu comportamental. Fica com a grande paz do Senhor Jesus e até um próximo momento, se assim Deus permitir. Um grande abraço, ficam com Deus nesse dia.